Eu gostaria de, na aula de hoje, falar sobre teoria do conhecimento. A religião pressupõe e requer a existência, a autorrevelação e a cognoscibilidade de Deus. Então, todo o nosso conceito de revelação de um Deus que se revelou a seres criados à sua imagem e semelhança está estribado em três pressuposições. Vou repetir. Primeiro, a existência de Deus. Então, nós partimos da pressuposição que Deus existe objetivamente e é pessoal. Segundo lugar, a sua autorrevelação. Nós partimos da pressuposição que ele se revelou aos seres humanos, que essa revelação é possível, que essa revelação é necessária, sendo ele um Deus de amor e que se compadece de seres como você e eu, que sem a luz da revelação estão expostos à vida mais miserável que se possa conceber. Olha, nesse ponto, eu diria o seguinte, entra a frase de Pascal, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Do que eu conheço do Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é inimaginável ele não se preocupar com a nossa condição e privar-nos da luz da redenção. E uma terceira pressuposição é a cognoscibilidade de Deus. Então, nós cristãos afirmamos que Deus é incompreensível. Há fatos sobre o seu ser e atributos que não cabem do nosso ser, como, por exemplo, sua autoexistência. Contudo, ele é conhecível, porque fomos criados à sua imagem e semelhança. Há uma correspondência entre o Criador e o homem e a mulher. Portanto, é possível, em razão do que somos, entendermos quem ele é. Bavinck faz a seguinte declaração nesse sentido. Qualquer solução que não explique a faculdade cognitiva, mas em vez disso a destrua, falhando em entender a cognição, transforma em uma ilusão e é censurado por isso. Nós não podemos fazer duas coisas. A primeira delas é não podemos usar a razão para condenar a razão. Quer dizer, com base em raciocínio, declararmos que a razão não nos leva a lugar algum. Em segundo lugar, se nada é racional, não nos resta escolha a fazer. Nós não podemos cometer o erro, repito, de usar a razão para negar a razão. Se a realidade é completamente absurda, se em razão dos condicionamentos intelectuais aos quais estamos expostos, nossas avaliações sobre o universo, o Criador e a relação da criatura com o Criador, sabe, são totalmente irracionais, sabe? Quer dizer, você entendeu o ponto? Se esses condicionamentos, repito, intelectuais aos quais estamos expostos, contaminam a leitura que fazemos do ser e dos atributos do Criador, do universo que ele criou e da sua relação com o homem e com a mulher, nós não temos alternativa senão cessar todo o diálogo, porque se nada é racional, não nos resta escolha a fazer. Então, esse é um pressuposto teológico da fé cristã. Vamos agora para análise de um conceito de fundamental importância para que possamos entrar no mundo da teologia. Alguns tratados de teologia começam por apresentar aquilo que é chamado de prolegômenos. O que significa? Deixa eu dar uma definição aqui precisa. A palavra grega prolegômeno pode ser traduzida por prefácio. Em outras palavras, aquelas coisas que devem ser ditas antes de iniciar o estudo
da teologia. Foi o que eu acabei de fazer. Então, é claro que de uma forma muito resumida, porque não é minha intenção nesse curso apresentar um tratado de teologia. Eu estou querendo abrir portas intelectuais para que você possa entrar no mundo da teologia. Karl Barth negava esse ponto, teólogo suíço. Para ele, a teologia deve ser vista como as coisas que deveriam ser ditas em primeiro lugar em termos da teologia. Já Bavinck diz a seguinte coisa, Hermann Bavinck, é muito importante que você conheça esse autor, porque trata-se de alguém que elaborou o calvinismo, veja, na aurora da modernidade. Na verdade, não diria nem na aurora da modernidade, no ápice do iluminismo, em pleno, em constante e honesto diálogo com a modernidade. Então, Bavinck faz a seguinte, em outras palavras, deixa eu fazer aqui uma digressão. Bavinck tratou de questões com as quais Calvino nem sonhou. Então, nós estamos falando de um autor que escreveu no século XVI e um outro autor que escreveu no final do século XIX, início do século XX, Bavinck. Então, Bavinck diz o seguinte, o ponto de partida da teoria do conhecimento, a palavra técnica em filosofia é epistemologia. Quer dizer, a epistemologia trata de duas questões, como saber e como saber que eu sei. Nesse sentido, esse aspecto da filosofia faz parte de toda a ciência. Então, Bavinck diz o seguinte, o ponto de partida da teoria do conhecimento deve ser a experiência diária ordinária, a certeza universal e natural dos seres humanos a respeito da objetividade do conhecimento. O que ele está dizendo é o seguinte, que nós deveríamos usar um pouco mais o senso comum e aplicar as questões metafísicas, as questões teológicas, um pouco da nossa vivência cotidiana. Nós olhamos para o sinal vermelho e entendemos que ali tem um sinal vermelho e freamos o carro. Sabe? Eu aqui, como amante do surf, olho para determinados mares e digo, olha, eu não dou conta disso. Sabe? Está para além do que, do que a minha idade é capaz de enfrentar. Então, é isso. Eu vivo partindo da pressuposição que grande parte do funcionamento da minha mente demonstra estar ajustado à realidade. E que grande parte das informações que me chegam através dos meus sentidos são interpretadas pela minha mente de modo a fazer jus à realidade. Assim que nós vivemos. Então, na verdade, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que às vezes eu fecho certos livros de filosofia e sou levado a dizer o seguinte, olha, se eu lidasse com a vida de acordo com esses pressupostos filosóficos, simplesmente eu não viveria. Eu não botaria o pé no freio ao ver o sinal vermelho, porque essa gente está dizendo que o meu comportamento é totalmente irracional e que os meus sentidos sempre me enganam. Bom, Bavinck prossegue dizendo o seguinte, olha só, a teologia tem a sua própria epistemologia. Deixa eu fazer só um comentário sobre essa afirmação anterior. O ponto de partida da teoria do conhecimento deve ser a experiência diária ordinária, a certeza universal e natural dos seres humanos a respeito da objetividade do conhecimento. Bom, concordo inteiramente com essa afirmação. O modo como vivemos o nosso dia a dia deveria servir de referência para a nossa relação com a teoria do conhecimento. É isso que eu estou falando. Então, Bavinck declara que a teologia tem sua própria epistemologia, tem a sua própria teoria do conhecimento. Essa é uma das declarações mais sérias que um teólogo pode fazer. A teologia tem sua própria epistemologia. Então, é impressionante essa declaração.
para que conheçamos o Criador, os seus atributos, vejamos excelência nele, o amemos com todo o nosso ser. É fundamental que Deus disponibilize a nós os recursos espirituais, intelectuais, emocionais, afetivos. É necessário que Ele limpe o nosso coração, para que possamos conhecer a verdade e ver beleza na verdade. Então, esse que é o ponto. E nós precisamos entender isso. Eu vou falar sobre esse aspecto da teologia, sobre esse pressuposto, extensamente no nosso curso. Os limpos de coração verão a Deus. Então, eu faço minha apologética, eu defendo a minha fé. E o meu interlocutor olha com desdém para aquilo que falo a partir das minhas entranhas. O que lhe falta? Neurônio? Inteligência? O que lhe falta? O que lhe falta é um coração regenerado. Bom, é sobre isso que Bavinck está falando. Bom, a questão é a seguinte: por que eu creio? De certa forma, a fé é incomunicável. Eu vou apresentar as razões da minha fé para aquele que eu quero levar a Cristo. Mas se esse não tiver os seus olhos abertos para a verdade, obra essa que só pode ser realizada pelo Espírito Santo, ele jamais verá o que eu vejo. Nesse sentido, a fé é incomunicável. Para quem está do lado de dentro, o cristianismo é profundamente racional. E é totalmente absurdo para quem está do lado de fora. Para quem está do lado de fora, há obscuridade suficiente para manter o incrédulo na sua incredulidade. Para quem está do lado de dentro, há luz suficiente para que o cristão preste culto a Deus com seu entendimento. Vamos a outra afirmação de Bavinck. Não há um só tipo de certeza que seja igualmente forte em todas as ciências. Mas a certeza obtida na ciência matemática difere daquela obtida na ciência natural. E esta difere daquela que é obtida na história, na moral, na lei, na filosofia e assim por diante. Isso salta aos olhos. Você não precisa ser uma pessoa intelectualmente sofisticada para saber que há níveis de certeza nas mais diferentes ciências. Sabe? Então, 2 mais 2 igual a 4. Isso é um nível absoluto de certeza. Mas sobre as causas da Revolução Industrial, por exemplo, ou os motivos que levaram à eclosão da Revolução Francesa. O que é dito hoje pode ser ampliado amanhã e até mesmo revisto. Não estou dizendo que estamos fadados a uma incerteza no campo da investigação histórica. O que eu estou declarando é que é um nível de convicção diferente daquele, por exemplo, que pode ser encontrado numa ciência como a matemática. Agora, a revelação, diz Bavinck, tem um conteúdo totalmente diferente do conteúdo de uma teoria racional. Porque eu não me aproximo do mundo da teologia como me aproximo de um tubo de ensaio ou de uma equação. Segundo as Sagradas Escrituras, eu preciso nascer de novo, ficar livre da minha fobia de Deus, da aversão que eu tenho pela divindade, sabe? Da tentativa de domesticar o Criador, a fim de que eu me aproxime com objetividade da revelação que Deus faz de si mesmo a mim. Então, há interesses poderosíssimos que regem essa relação dos seres humanos com o Criador e que só podem ser superados pela graça. Então, o teólogo não é neutro.
no cristianismo não ocorre o que acontece em outras disciplinas do pensamento humano, que demandam neutralidade. O cristianismo precisa embasar suas verdades em normas de entendimento e de justificação que sejam universais e públicas. Estou fazendo uma pergunta. O cristianismo precisa embasar suas verdades em normas de entendimento e de justificação que sejam universais e públicas. Nós observamos nas Sagradas Escrituras os apóstolos, os profetas, sempre apelando para a razão, chamando os seres humanos para tomarem conhecimento de fatos. Por exemplo, os cristãos do primeiro século saíram pelo mundo proclamando o túmulo vazio. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, chega ao ponto de declarar, olha, se vocês querem saber se houve uma ressurreição, eu tenho minhas evidências pessoais, o testemunho interno do Espírito, o que eu vi na estrada de Damasco. Mas há, entre os irmãos que testemunharam dessa ressurreição, homens e mulheres que estão vivos. Vão lá e falem com eles. Bom, há uma questão importante posta pelo iluminismo. Antes que a teologia pudesse examinar o conteúdo da fé cristã, era necessário demonstrar, em primeiro lugar, como é possível que alguém saiba algo sobre Deus. Discutir como é possível saber algo sobre Deus veio a se tornar, no mínimo, tão importante quanto discutir o que sabemos sobre Deus. Veja, não acredito que estejamos em condição de provar a todos os seres humanos que Deus é cognoscível, que é possível elaborarmos algo como conhecimento teológico. Não estou dizendo que a coisa seja irracional e que para ser crida depende de um salto irracional de fé. O que eu estou dizendo é que os condicionamentos impostos pelo pecado fazem com que pessoas tenham relações diferentes com aquilo que poderíamos chamar de... Olha só, o cristianismo precisa embasar suas verdades em normas de entendimento e justificação que sejam universais e públicas. Uma é discussão que é mantida entre os anjos, outra é discussão que é mantida entre os regenerados, e outra é discussão que é travada entre regenerados e não regenerados. Entre os não regenerados, veja, nem sempre o efeito do pecado terá como consequência direta a incredulidade, o agnosticismo, o ateísmo. Porque o que o pecado faz é fazer com que o homem não tenha encanto pelo seu Criador. Veja o Criador como inimigo do homem. Olhe lá para Gênesis, o homem fugindo do seu Criador. É isso que o pecado faz. Então, só que essa fuga pode envolver a negação da existência objetiva do Criador ou a tentativa de domesticar o Criador. Então, o chamado efeito noético do pecado, a operação do pecado na mente humana, ela vai variar de pessoa para pessoa. Isso envolve interesses pessoais fortíssimos. Para algumas pessoas é muito importante negar a existência concreta de um Criador. Para outras, isso é alguma coisa petrificante, porque essas pessoas carecem de transcendência. Contudo, esse ser transcendente que lhes dá significado à vida não altera em nada a sua forma de viver. Essas pessoas estão se relacionando com a palavra de Deus, mas não com o Deus verdadeiro revelado em Jesus Cristo. Daí a importância de, sempre que alguém se levantar para declarar que acredita em Deus, nós procurarmos, especialmente políticos, nós procurarmos saber qual é o conceito que essa pessoa tem de Deus. Porque ela vai estar falando de Deus e, ao ouvir a sua definição sobre Deus, você chegará à conclusão que ela está falando de um ídolo.
não do Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do Deus ao qual Cristo revelou. Então, nós somos chamados para fazer apologética, para defender racionalmente a nossa fé. Mas nós precisamos entender que esse discurso depende de um milagre. Para que tenha eficácia, para efeito salvífico, ele precisa de uma ação do Espírito Santo. Porque Deus precisa ter misericórdia do cego para que ele volte a ver. Então, de onde veio esse conteúdo religioso e por qual órgão a pessoa entrou em contato com ele? De onde veio esse conteúdo cristão, teológico, estou chamando aqui de religioso, mas para sermos mais precisos, esse conteúdo da revelação, de onde ele vem, por qual órgão a pessoa entrou em contato com ele. Veja, não é que nós estejamos precisando de coração para crer, de mente para pensar. O que nós estamos precisando é de um novo coração. E da nossa mente, do uso da nossa razão, ser regido por um outro princípio. De modo que a nossa razão, condicionada pelo Espírito Santo, tem a tendência de funcionar numa determinada direção. De amar a Deus, de ver excelência em Deus, sabe? De fazer leituras da vida que em tudo glorifiquem o nome do Criador. Então, Deus é o fundamento do conhecimento. Vamos lá. A sua veracidade o faz tornar a verdade acessível aos seres humanos. É um Deus comunicador. É um Deus que ama enviar a sua luz aos que se encontram em trevas. É um Deus que tem prazer em ver os seres humanos em contato com a verdade. Em segundo lugar, sua graça o faz ajudar-nos a superar os obstáculos forjados pelo pecado, a obtenção do conhecimento da verdade. A sua graça é poderosa, sabe? E o move a nos ajudar a vencer os obstáculos que nos impedem de ter um contato com a verdade. Veja só, que não significa apenas considerar a verdade como tal, mas amar a verdade. Os demônios conhecem a verdade. Foram capazes de chamar Jesus de Filho do Deus Altíssimo. Eles creem e tremem. Como diz Calvino, a fé dos demônios só serve para fazê-los tremer. O que lhes falta? Lhes falta amor. Lhes falta prazer em contemplar aquilo que eles sabem que é verdadeiro. Então tomemos cuidado, porque levar uma pessoa a crer em Deus não é a meta da evangelização do mundo. A meta é seres humanos voltando-se para a casa do Pai em arrependimento e fé. E isso envolve a crença na existência objetiva de Deus, na historicidade de Cristo, sem a mínima dúvida, mas isso envolve amor pelo Pai, amor pelo Filho, deleite nesse caminho de redenção concebido pelo Pai. E em terceiro lugar, a sua própria existência torna a esperança do conhecimento da verdade factível. Se eu parto da pressuposição que ele existe e me fez a sua imagem e semelhança, eu sou levado a confiar nos meus processos de raciocínio, no uso dos meus sentidos. Eu não sou tolo para vir a crer em tudo aquilo que se me afigura como racional. E ser levado
também acreditar que as informações que me chegam pelos sentidos são sempre interpretadas corretamente por mim. A própria Bíblia nega esse fato, de avaliações que os homens fizeram, absurdas. Contudo, por ele ser quem ele é, eu creio que ele não me criou para viver na mentira, diante de obstáculos insuperáveis à obtenção da verdade, ao conhecimento da verdade que liberta. Então, como diz Agostinho, Deus é o sol das mentes. Então, é ele que projeta luz sobre esse planeta, sobre os fatos da vida, da história, da revelação, a fim de que possamos conhecer a verdade, nos encantarmos por ela e vivermos para a glória daquele que nos criou. Então, nós o vemos, nós não o vemos, mas de posse da sua verdade podemos enxergar. Essa que é a grande verdade. Eu não o vejo, mas em comunhão com ele, sob a luz do seu evangelho, eu consigo compreender melhor aquilo que se me afigurava como aterrorizante, por ser desprovido de significado. Sabe? Como, por exemplo, a história da humanidade. Sabe? Então, saber que tudo termina no túmulo. Toda a nossa luta, sabe? Toda essa preocupação com a justiça, de termos um comportamento justo, sabe? Essa voz que nos faz, por exemplo, correr risco de morte, a fim de sermos coerentes com as nossas crenças, sabe? Quer dizer, tudo isso terminar num túmulo. O que o Evangelho faz é jogar uma luz sobre a experiência dos seres humanos nesse planeta, a fim de que aquilo que é visto como enigmático, como desprovido de significado, se transforme em motivo das ações de graças, em algo revestido de significado e que empresta sentido às nossas ações, até mesmo o ato de darmos um copo de água fria para um discípulo de Cristo. Então, há uma diferença entre o princípio interno e externo do conhecimento. Preste atenção nisso. Estou falando hoje sobre epistemologia. Há uma diferença entre o princípio interno e externo do conhecimento, entre revelação e iluminação, entre Bíblia e Espírito. Veja só. Então, eu preciso da revelação. Eu preciso que Deus me apresente fatos referentes ao seu ser, os seus atributos, a sua vontade, o caminho que ele determinou para a redenção dos seres humanos. Eu preciso dessa revelação. Mas eu preciso de iluminação para que essa revelação seja crida por mim. Então, o ato de Deus revelar não basta. O ato de Deus dar uma Bíblia para os seres humanos não é suficiente. A Bíblia, deixa eu ver se eu tenho alguma Bíblia aqui para dramatizar. Ai, meu Deus, não estou com nenhuma Bíblia aqui, irmãos. Tem uma Bíblia lá atrás, mas vai ficar feio, ficar de costa para quem está me assistindo. A Bíblia é um livro fechado sem o Espírito Santo. Então, veja só, o conhecimento de Deus tem 3 fundamentos. Vamos lá. O primeiro deles, Deus, sua veracidade, sua graça, seu interesse pelas nossas vidas. O segundo, a palavra, a revelação, repito, que ele fez de si mesmo a nós. E o terceiro fundamento é o Espírito Santo, que faz com que não apenas tenhamos acesso ao conteúdo da palavra, mas também com que o conteúdo da palavra seja
tido por nós como absolutamente amável. Esse que é o ponto. Ninguém se converte sem ver excelência no Evangelho. Ainda que a pessoa não consiga elaborar ou entender o que a levou à fé, em especial quando nós pensamos em pessoas que não têm acesso a nenhuma obra de apologética, quer dizer, uma pessoa que não teve nenhum socorro extra-bíblico, não houve quem ajudasse a compreender os fundamentos racionais da fé. Ela nunca leu Agostinho, nunca leu Tomás de Aquino, nunca leu Calvino, nunca leu C.S. Lewis, nunca leu Bavinck. Então, essa pessoa não teve acesso a esses luminares da história do cristianismo. Contudo, lá está ela, no coração da África, sendo evangelizada por um missionário e levada à fé. O que faz com que ela creia na palavra do missionário? Eu não tenho a mínima dúvida. A palavra do missionário lhe encanta. Ela é levada pelo Espírito Santo à convicção que se a verdade existe, foi revelada por Deus aos seres humanos, só pode ser essa, que é comunicada pelo missionário, que apresenta para aquele que se encontra perdido e que jamais teve acesso às conquistas intelectuais do Ocidente. Quer dizer, essa palavra faz com que ele creia e se arrependa com lágrimas e se volte para Cristo. Isso é o testemunho interno do Espírito Santo em seu coração. Então, voltemos a Bavinck, mais uma declaração de Bavinck. Se o cristianismo, esse parágrafo é central. Se o cristianismo é uma religião de redenção, no sentido pleno e verdadeiro da palavra, se o cristianismo é uma religião de redenção, no sentido pleno e verdadeiro da palavra, e, portanto, procura redimir os seres humanos do pecado, dos erros da mente e também dos erros do coração, tanto da morte da alma quanto da morte do corpo, ele, pela natureza do caso, não pode se sujeitar às críticas de seres humanos, mas deve sujeitá-los às suas críticas. Observe, portanto, que eu disse ainda há pouco, eu levantei a seguinte questão. Deixa eu ver aqui onde que eu... É uma questão que nos é apresentada pela modernidade. Olha só, o cristianismo precisa embasar suas verdades em normas de entendimento e de justificação que sejam universais e públicas. Olha o que o Bavinck está dizendo nesse parágrafo que eu acabei de ler. Se o cristianismo é uma religião de redenção no sentido pleno e verdadeiro da palavra, vamos pensar nisso. O cristianismo é uma religião de redenção, que redime o homem, que o liberta de tudo aquilo que o aprisiona. Sabe? Nós sabemos que aquilo que nos aprisiona chama-se pecado, que exerce influência sobre a nossa forma de usar o cérebro e de sentir. Pecado. Então, pecado que não... Veja só, uma palavra que, quando compreendida corretamente por nós, quer dizer, nos faz abandonar essa visão caricaturizada que nos leva a ver, portanto, o cristianismo como um nonsense completo, que fala da solução de um problema que não existe. Uma vez que nós vemos pecado como algo que se resume a questões de natureza sexual, sei lá, a relação dos seres humanos com bebida alcoólica, com drogas e por aí vai. Não, pecado nas Sagradas Escrituras é não amar. Não amar. Quem não ama está em pecado. Quem não ama o seu Criador, quem não ama o próximo como a si mesmo. Não amor qualquer. Amar a Deus com todo o seu ser e ao próximo como a si mesmo. E quem não ama está em pecado.
E quem não ama vive uma vida horrorosa. Essa vida é feia. É feia. Então o cristianismo veio para nos livrar dos efeitos do desamor na nossa forma de pensar e sentir. Então, se o cristianismo é uma religião de redenção no sentido pleno e verdadeiro da palavra e, portanto, procura redimir os seres humanos do pecado, o cristianismo parte da pressuposição que os seres humanos estão sobre a escravidão do pecado. Olha só. E ele prossegue dizendo, dos erros da mente e também dos erros do coração, o cristianismo parte dessa pressuposição. Os homens estão equivocados do ponto de vista intelectual e do ponto de vista, como é que eu poderia chamar? Não sei se a melhor palavra é sentimental. Na ausência de qualquer palavra, permita-me dizer que o cristianismo parte da pressuposição que os seres humanos não funcionam também bem do ponto de vista do seu coração. Eles pensam mal e sentem mal. Permita-me falar, espero que eu esteja sendo claro. Então, o cristianismo se propõe a salvar os seres humanos dos erros da mente e do coração, tanto da morte da alma quanto da morte do corpo. Olha só, se tudo isso é verdade, pela natureza do caso, não pode se sujeitar às críticas dos seres humanos, mas deve sujeitá-los às suas críticas. Esse que é o ponto. De certa forma, a base do diálogo com o não convertido depende dessa, quer dizer, para que haja interlocução é necessária a ação do Espírito Santo. Porque, na verdade, o trabalho de evangelização significa dar vida a quem está morto. E esse que está sobre a escravidão do pecado, ele não tem que me apresentar os termos da redenção. A mim me cabe apresentar o evangelho a ele, e ele, na condição de morto nos seus delitos e pecados, se sujeitar ao conteúdo da revelação, que diz que ele está morto, que sua cabeça não funciona bem quando ele se dedica ao trabalho de pensar sobre o seu Criador. Que ele precisa, portanto, da palavra da revelação e da ação do Espírito Santo. Que não basta nem ele ter uma Bíblia nas mãos. Ele precisa desse sol, que sabe que quando sua luz é projetada sobre o conteúdo da revelação proposicional, faz com que os seres humanos não apenas entendam o que está escrito, mas se encantem com a verdade revelada. Então, essa declaração de Bavinck é impecável. A ciência não deve, a priori, estabelecer o que a revelação é. Ela não está em condição de fazer isso, estão todos mortos. Então, nós temos que buscar, portanto, a resposta na própria revelação. Aí talvez você esteja perguntando, Antônio, qual é o fundamento bíblico disso tudo? Eu vou entregar só um versículo para você, aqui eu termino essa aula. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O ser humano, tal como ele nasceu. Natural, quer dizer, tal como ele é por natureza. A pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Loucura. Ele ouve o Evangelho sem o Espírito Santo, é tudo um grande absurdo. E ela não pode entendê-las. Não pode entender, quer dizer, ela não pode entender a necessidade, ela não pode entender a beleza, o significado, a razão de ser da revelação. Porque essas coisas se discernem espiritualmente. Você só pode perceber a excelência dessas verdades. Esse dom de discernimento é algo dado pelo Espírito Santo que nos habilita a perceber a beleza da revelação e distingui-la das mentiras diabólicas que são proferidas sobre o ser de Deus e os seus atributos. Então, elas só podem ser discernidas espiritualmente. Você tem que estar do lado de dentro. Você tem que ser habitação do Espírito Santo. Você tem que ter nascido de novo para ver o reino de Deus.